A manhã estava nublada, como se a própria natureza tivesse decidido se adaptar ao meu humor. Fiquei parada na janela, observando distraidamente as gotas de chuva esparsas escorrendo pelo vidro. Hoje era o dia da leitura do testamento de Howard, o testamento do meu marido. O pensamento ainda parecia irreal, como um pesadelo do qual era impossível acordar. O relógio na mesa de cabeceira marcava 9 da manhã. Faltavam 3 horas para a consulta no cartório, mas eu estava pronta para ir. Um vestido preto simples, joias minimalistas e maquiagem discreta para esconder os vestígios das noites sem dormir. Howard sempre apreciou a naturalidade, pensei. Você é linda do jeito que é, Ellie, disse ele. E isso me aquecia mesmo nos invernos mais frios de Vermont. Toquei na minha aliança. 25 anos, um quarto de século juntos, e agora eu estava sozinho naquela casa enorme cheia de memórias. Nosso primeiro encontro foi na Everglade High School, onde eu trabalhava como conselheiro. Howard tinha vindo para terapia sobre seu filho, Noel. O garoto de 13 anos estava passando pela morte da mãe 2 anos antes. Ele se recusava a estudar, era rude com os professores e se retraía. A professora da turma o encaminhou para mim. Senhorita Beckett, apresentei-me, estendendo a mão a um homem alto, de olhos cansados e cabelos grisalhos precoces nas têmporas. Howard Olister, respondeu ele, com um aperto de mão firme e confiante. Obrigado por concordar em ajudar. Não sei mais o que fazer com o Noel. Sua voz estava repleta de desespero e amor pelo filho. Imediatamente senti que aquele homem carregava um fardo pesado demais nos ombros: administrar uma farmácia familiar, criar um adolescente problemático e superar a própria dor. Eu não poderia imaginar que aquele viúvo exausto se tornaria meu marido, que eu amara por sua gentileza, por sua integridade, por sua capacidade de ouvir e escutar os outros, que sua pequena farmácia na rua principal de Everglade se tornaria uma próspera empresa farmacêutica e que nosso casamento seria o momento mais feliz da minha vida. Suspirei e me afastei da janela. Havia fotos emolduradas sobre a lareira: nosso casamento, nossas férias no Lago Champlain, a inauguração da nova farmácia na cidade vizinha. A maioria das fotos era de Howard e eu sozinhos. Noel, quase sempre ausente ou parado ao lado com um sorriso estranho. O relacionamento com meu enteado não deu certo desde o início. Lembro-me do olhar dele em nosso primeiro encontro oficial, quando Howard me apresentou como sua noiva, o olhar frio e avaliador de um adolescente com a pergunta silenciosa: o que você quer com meu pai? Eu o entendia. Como psicóloga, eu via não apenas como uma criança problemática, mas como um homem passando pelo trauma da perda. A mãe dele havia morrido de câncer, e Noel pode ter se sentido traído ao ver o pai com outra mulher. Não tentei substituir a mãe dele. Isso seria um desrespeito aos sentimentos dele e à memória de Caroline. Em vez disso, tentei ser uma amiga, um apoio, alguém em quem ele pudesse confiar. Tentei abordagens diferentes. Me interessei pelos hobbies dele, jogos de computador e skate, na época. Ajudei-o com a lição de casa, principalmente com literatura, que ele detestava. Preparei seus pratos favoritos, não impus nada, mas sempre estive lá quando ele precisava de mim. Às vezes, parecia que o gelo estava derretendo. Havia momentos em que Noel esquecia sua hostilidade, rindo das minhas piadas, compartilhando histórias da escola, aceitando ajuda. Mas então o muro voltava a crescer, mais alto e mais forte do que antes. Howard se jogou entre nós, tentando manter a paz na família. Eu podia ver o quanto ele estava magoado por as 2 pessoas mais próximas a ele não conseguirem chegar a um acordo. Ele nunca culpou Noel nem exigiu que me amasse, mas eu sabia que ele secretamente esperava por uma reconciliação. Dê tempo a ele, Ellie, ele dizia, me abraçando à noite. Ele é um bom menino. Só precisa de tempo. Eu dei tempo, anos. Mas mesmo quando Noel cresceu, se formou em direito, se casou com Camille e teve seus próprios filhos, sua atitude em relação a mim não mudou. Ele apenas aprendeu a esconder melhor sua antipatia, mascarando-a com polidez formal na frente do pai. Sempre me surpreendeu que Howard, tão perspicaz em outros assuntos, parecesse não notar a verdadeira atitude do filho, ou fingisse não notar. Mas algo havia mudado nos últimos anos. Eu notava seus olhares pensativos quando Noel mais uma vez encontrava uma desculpa para não comparecer a um jantar em família ou quando ele se recusava a me apresentar aos seus colegas de trabalho. Sabe, Ellie, Howard me disse pouco antes de vomitar,
às vezes acho que mimei demais o Noel. Talvez seja minha culpa que ele tenha crescido tão exigente. Balancei a cabeça, repassando as lembranças, e fui até o armário. Precisava encontrar a pasta de arquivo que Howard tinha me pedido para manter separada dos documentos da empresa. Só por precaução, disse-lhe então, com uma estranha determinação nos olhos. A pasta estava onde eu a deixara, numa caixa de álbuns de fotos antigos. Puxei-a e sentei-me na beira da cama. Dentro, havia cópias de algumas escrituras da casa, informações bancárias e um envelope com meu nome escrito numa caligrafia angular familiar. Eu nunca tinha aberto aquele envelope. Howard disse que era para o caso de algo acontecer com ele. Não é a leitura mais divertida, querida, mas você pode precisar dele algum dia, brincou ele então, e nós dois rimos do humor negro. Quem poderia imaginar que esse momento chegaria tão cedo? Howard faleceu há 3 semanas. Um ataque cardíaco, repentino e implacável. Eu estava lá, segurando sua mão quando a ambulância chegou. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Eu te amo, Ellie", e apertar meus dedos. E então ele se foi. Os dias que se seguiram foram uma mistura de funerais, condolências, telefonemas intermináveis e visitas. Noel assumiu a organização, pelo que fiquei grata. Eu simplesmente não conseguia funcionar normalmente. Era como se uma parte de mim tivesse morrido com Howard. Só ontem consegui finalmente me obrigar a arrumar as coisas do meu marido. As roupas dele ainda estavam com o cheiro dele, uma mistura de loção pós-barba e as balas de menta que ele sempre carregava no bolso. Sentei no chão do camarim, apertando o suéter dele contra o rosto, e chorei como se não tivesse chorado nem no funeral. Nosso casamento não era perfeito. Simplesmente não existe. Havia discussões, mal-entendidos, ressentimentos, mas também havia um profundo respeito mútuo, confiança e valores compartilhados. Howard valorizava minha experiência profissional e frequentemente me consultava sobre como gerenciar a equipe da farmácia. Aprendi a entender o seu negócio e ofereci ideias que ele implementou, como um programa de aconselhamento para clientes idosos ou cursos para farmacêuticos sobre psicologia da comunicação. Você tornou minha farmácia especial, Ellie, disse ele. As pessoas não vêm até nós apenas em busca de remédios, elas vêm até nós em busca de cuidados. Você é a razão disso. Um telefonema me tirou do meu devaneio. Era Marta, minha melhor amiga e colega de escola. Como vai, querida? Perguntou ela. Sua voz soava preocupada. Estou aguentando firme, respondi, tentando evitar que minha voz tremesse. Hoje é a leitura do testamento. Quer que eu vá com você? Preciso de apoio moral. Agradeci a oferta, mas balancei a cabeça, mesmo que ela não pudesse me ver. Obrigada, Marta, mas vou ficar bem. Só a família e o tabelião estarão lá. O Noel também estará? Eu podia ouvir claramente a desaprovação em sua voz. Marta sabia da minha relação complicada com meu enteado. Sim, claro. E Camille e as crianças? Bem, mantenha-me informado e lembre-se de que você sempre pode contar comigo. Depois de conversar com Marta, senti-me grato por ter pessoas assim em minha vida, amigos que me apoiam em momentos de necessidade, colegas que enviam cartões de condolências, ex-alunos que cresceram e formaram suas próprias famílias, que foram ao funeral para prestar suas homenagens ao homem cuja esposa os ajudou a superar seus problemas da adolescência. Voltei para a janela. A chuva tinha se intensificado, tamborilando no teto da garagem. Meu olhar pousou na SUV preta estacionada do outro lado da rua, o carro do Noel. Não me lembrava de tê-lo ouvido estacionar. Era estranho que ele tivesse chegado tão cedo. Ainda faltavam 2 horas para o meu encontro com o tabelião. Vi a porta do passageiro se abrir e Camille, sua esposa, saiu do carro. Ela usava um elegante vestido azul escuro e segurava um guarda-chuva para se proteger da chuva. Atrás dela, as crianças, Quentin, de 15 anos, e Laurel, de 13, apareceram. Quentin era uma cópia exata do pai na mesma idade, os mesmos traços faciais marcantes, a mesma linha de ombros tensa. Laurel, ao contrário do irmão, herdara a suavidade dos traços da mãe. Eles não caminharam em direção à casa, mas sim pela calçada em direção ao centro da cidade, provavelmente para tomar café da manhã e um café antes de uma reunião importante. Eu não fui convidada. Era típico do Noel vir à cidade e nem ligar.
Mesmo agora que eu tinha perdido meu marido e ele tinha perdido o pai, ele não conseguia transpor aquele muro de alienação. Suspirei e me afastei da janela. Tinha um dia difícil pela frente e precisava me recompor. Howard ia querer que eu me mantivesse firme com dignidade, acontecesse o que acontecesse. Desci até a cozinha e preparei chá preto, forte e simples, do jeito que Howard gostava. Costumávamos nos sentar ali de manhã, discutindo os planos do dia, compartilhando novidades, simplesmente curtindo a companhia um do outro. Agora, a cozinha parecia grande e vazia demais. Ainda havia um bilhete escrito à mão na geladeira, uma lista de compras que ele iria comprar no dia do ataque. Não consegui me obrigar a anotá-lo. Enquanto aquele bilhete estava lá, uma parte de Howard ainda estava aqui comigo. No canto da mesa estavam os documentos da empresa que ele havia examinado na noite anterior à sua morte. Não toquei neles, como se ele pudesse voltar e continuar seu trabalho. Outra pessoa teria que cuidar de tudo agora, provavelmente Noel, se essa fosse a vontade de Howard. Nunca me interessei pelo lado financeiro da nossa vida, não porque fosse indiferente aos negócios do meu marido, mas porque confiava nele completamente. Eu sabia que nossa situação financeira era sólida, que o negócio estava prosperando, que podíamos viver confortavelmente e ajudar os outros. Isso bastava. Só recentemente, quando Noel mencionou o valor da empresa de passagem, $25 milhões, percebi a magnitude do que Howard havia criado a partir de uma pequena farmácia familiar. Mas aqueles números não significavam nada para mim. Dinheiro não traria meu marido de volta, não preencheria o vazio em nossa casa, não curaria a dor da perda. Olhei para o relógio. Era hora de sair se eu quisesse dar uma passada no cemitério antes da minha reunião com o tabelião. Encontrei um guarda-chuva, vesti minha capa de chuva e saí para a chuva, que parecia aumentar a cada minuto, como se o céu estivesse de luto pela minha perda comigo. Coloquei um buquê de lírios brancos, suas flores favoritas, no túmulo de Howard. A chuva quase havia parado, deixando o ar fresco e límpido. O cemitério estava silencioso, com pássaros cantando ao longe. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Todas as palavras pareciam vazias, incapazes de expressar a profundidade da minha perda. Sinto sua falta, sussurrei, tocando o mármore frio da lápide. A cada minuto, a cada segundo. Não notei o zelador do cemitério, um homem mais velho de olhos gentis, se aproximando. Senhor Olister, ele fez uma leve reverência, ele era um bom homem, seu marido, sempre me cumprimentando, perguntando como eu estava. Nem todo mundo trata pessoas como eu desse jeito. Sim, assenti, mal contendo as lágrimas. Ele conseguia ver as pessoas de verdade, por trás de suas posições e status. É um dom raro, concordou o zelador, especialmente para empresários tão bem-sucedidos. Ele se afastou delicadamente, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Olhei para as datas na lápide, um período curto demais para uma vida tão vibrante. Howard não tinha nem chegado aos 70 anos, embora sempre tivesse sido saudável, se alimentando bem e se exercitando. O destino pode ser injusto. Meus pensamentos voltaram ao início do nosso relacionamento. Depois daquele primeiro encontro na escola, trabalhei com Noel por vários meses. Gradualmente, o menino começou a se abrir. Suas notas melhoraram e os conflitos com os professores tornaram-se menos frequentes. Howard costumava me ver depois da escola para discutir seu progresso. Nossas conversas profissionais, discretamente, se transformaram em amizade e, depois, em algo mais. Apaixonei-me por sua sinceridade, sua dedicação ao filho e sua comovente preocupação com os idosos clientes da farmácia, a quem às vezes emprestava medicamentos, sabendo que a aposentadoria deles nem sempre era suficiente. Ele se apaixonou pela minha capacidade de ouvir, pela minha paciência, pelo meu amor pela poesia, que eu frequentemente citava durante nossas conversas. Nosso romance se desenvolveu lenta e cuidadosamente. Ambos tínhamos medo de apressar as coisas, ele por causa do trauma de perder a esposa, eu por medo de violar a ética profissional, pois Noel ainda era meu paciente. Mas os sentimentos eram mais fortes e, um ano depois, decidimos nos casar. Foi um casamento modesto, apenas amigos próximos e familiares. Noel parecia perdido e tenso em seu terno novo. Ele sorriu mecanicamente para os convidados, mas seus olhos permaneceram frios quando olhou para mim. Na época, eu ainda tinha esperança de que as coisas mudariam com o tempo.
Depois do casamento, mudei-me para a casa dos Olister, uma espaçosa mansão vitoriana numa rua tranquila de Everglade. Tive de me habituar ao meu novo papel, não apenas como esposa, mas como dona da casa, onde os pertences e fotografias da Caroline ainda estavam guardados. Não insisti em removê-los, pois sabia que a memória da minha mãe era importante para Noel. Gradualmente, comecei a fazer mudanças em nossa casa, tentando fazê-las com delicadeza. Howard me apoiou, grato por a casa estar confortável e aconchegante novamente. É um lar de verdade novamente, Eli, disse-lhe certa noite, enquanto estávamos sentados perto da lareira. Você trouxe vida de volta. Ao mesmo tempo, comecei a ajudá-lo com a farmácia, não em questões financeiras, eu não entendia muito sobre isso, mas na organização dos clientes e da equipe. Minha formação em psicologia foi inesperadamente útil nos negócios. Percebi que muitos clientes idosos vinham à farmácia não apenas para comprar remédios, mas também para socializar. Eles podiam conversar por horas sobre suas doenças, seus filhos e netos, seus vizinhos. Os farmacêuticos, ocupados com o trabalho, nem sempre tinham tempo para ouvi-los, o que às vezes gerava mal-entendidos e ressentimentos de ambos os lados. Howard, sugeri, que tal montarmos uma pequena área de estar num canto da farmácia? Colocar algumas cadeiras confortáveis, uma mesa e oferecer chá ou café. As pessoas podem se sentar, fazer uma pausa e conversar. Ele apoiou a ideia com entusiasmo, e logo o cantinho de convívio, como o chamávamos, se tornou o local mais popular da farmácia. Os clientes mais velhos chegavam cedo para se sentar, traziam doces caseiros e compartilhavam novidades. Eles se sentiam parte da comunidade, não apenas clientes. Então, sugeri um treinamento para farmacêuticos em psicologia básica da comunicação. Howard hesitou no início, sua equipe era formada por profissionais da área e poderia interpretar isso como uma crítica. Mas desenvolvi um programa que não os ensinava a trabalhar melhor, mas sim a compreender as necessidades emocionais dos clientes, especialmente idosos e doentes crônicos. Quando uma pessoa procura um analgésico, expliquei no primeiro treinamento, ela precisa não apenas de alívio da dor, mas também da garantia de que seu sofrimento é percebido e reconhecido. Um simples "eu entendo como isso é difícil para você" pode significar mais do que a explicação mais detalhada do mecanismo de ação do medicamento. Os farmacêuticos viram resultados rapidamente. Os clientes se tornaram mais receptivos, seguiram as recomendações com mais rigor e voltaram à nossa farmácia com mais frequência, mesmo que outras farmácias estivessem abertas nas proximidades. Howard brincou que eu havia transformado o negócio dele em uma farmácia com rosto humano. Quando as coisas melhoraram, decidimos expandir. Abrimos uma segunda farmácia em uma cidade vizinha, depois uma terceira. Desenvolvi padrões uniformes de serviço, que incluíam não apenas aspectos profissionais, mas também psicológicos, do trabalho com os clientes. Howard me consultava com frequência ao contratar novos funcionários, confiando na minha intuição e na minha capacidade de enxergar o caráter de cada pessoa. Você é meu superpoder secreto, Eli, disse ele. Sem você, eu nunca teria tido tanto sucesso. Eu sabia que era exagero. Howard já era um empresário talentoso muito antes de eu conhecê-lo. Mas era bom me sentir útil, fazer parte do seu negócio, ver nossas ideias em comum se concretizarem. Noel, por sua vez, estava crescendo. Aos 16 anos, tornou-se ainda mais retraído, passando todo o seu tempo livre no quarto ou com amigos. Só voltava para casa na hora do jantar. Falava pouco e respondia às minhas perguntas em monossílabos. Parei de insistir em um relacionamento próximo, dando-lhe o espaço que ele tão claramente exigia. Depois do ensino médio, matriculou-se em uma faculdade de prestígio em outro estado, optando pelo curso de Direito. O primeiro ano correu relativamente bem. Noel vinha para casa nas férias, falava educadamente com o pai, me ignorava, mas sem hostilidade direta. Tudo mudou quando ele completou 18 anos. Durante as férias de primavera, Howard e eu decidimos visitá-lo no campus, levando comida caseira e roupas quentes. Noel concordou relutantemente em nos encontrar, marcando um horário no refeitório estudantil. Quando chegamos, ele estava sentado à mesa com um grupo de colegas. Quando nos viu, ficou visivelmente tenso, mas se levantou e acenou. "Oi, pai", disse ele, abraçando Howard. Nem me cumprimentou. "Esses são seus pais?", perguntou uma das meninas da mesa, olhando para nós com interesse.
Noel parou por um segundo e então disse uma frase que ainda dói no meu coração. Esse é meu pai, disse ele, apontando para Howard. E essa não é minha mãe, é só aquela com quem meu pai está dormindo. Houve um silêncio constrangedor à mesa. A moça que fizera a pergunta corou e baixou os olhos. Um dos rapazes riu nervosamente. Howard empalideceu de raiva. Noel, sua voz tremeu, peça desculpas a Eleanor imediatamente. Mas Noel apenas deu de ombros com fingida indiferença. Por quê? Eu disse a verdade. Ela não é minha mãe. Saímos quase imediatamente. Howard estava tão bravo que mal conseguia falar. No carro, ele se desculpou várias vezes pelo filho, e eu fiquei ali, paralisada pelo choque e pela humilhação. 5 anos tentando ser para Noel, se não uma mãe, pelo menos uma amiga, desfeitos por uma frase dita com tanto desprezo. Naquela noite, Howard e eu tivemos nossa primeira briga séria não por causa de Noel, eu entendia sua dor e raiva, mas porque Howard continuava inventando desculpas para o filho, buscando explicações para seu comportamento. Ele simplesmente não sabia o que estava dizendo, Eli. Você conhece os adolescentes, é importante que eles pareçam descolados na frente dos amigos. Ele tem 18 anos, Howard, retruquei. Ele não é mais um adolescente. E sabia exatamente o que estava fazendo. Queria me humilhar e conseguiu. No final, Howard foi sozinho à casa do filho e teve uma conversa séria com ele. Não sei exatamente o que foi dito, mas depois disso, Noel tornou-se mais reservado na minha presença. Não havia mais hostilidade aberta, mas também não havia calor humano. Vivíamos em um estado de trégua fria, mantendo o nível mínimo de polidez necessário para o bem de Howard. Depois da faculdade, Noel conseguiu um emprego em um escritório de advocacia em Boston, onde conheceu Camille. Ela vinha de uma família rica, era culta e ambiciosa. Eu esperava que o casamento e os filhos suavizassem o caráter de Noel, tornando-o mais maduro e compreensivo. Em parte, sim. Ele se tornou um pai atencioso e parecia amar genuinamente a esposa. Mas sua atitude em relação a mim não mudou. Ele raramente trazia a família para visitá-lo, preferindo encontrar meu pai em restaurantes ou convidá-lo para sua casa nos subúrbios de Boston. Eu não costumava ser incluído nesses convites, ou, se era claramente relutante por insistência de Howard. Quentin e Laurel, seus filhos, desconfiavam de mim, claramente imitando o comportamento do pai. Nunca me chamavam de vovó, apenas de Sra. Olister, como se eu fosse uma estranha. Howard percebeu isso e tentou remediar a situação, mas sem sucesso. Por que você deixa que te tratem assim, Eli? Ele perguntava às vezes. Você merece mais respeito do que isso. Eu apenas sorri e dei de ombros. O que eu poderia dizer? Que eu não queria causar mais problemas para ele. Que eu tinha aprendido a aceitar a situação como ela era. Que respeito não se exige, ou ele existe ou não existe. Com o passar dos anos, o relacionamento de Howard com o filho também começou a mudar, mas por um motivo diferente. Noel recorria cada vez mais ao pai em busca de ajuda financeira. No início, eram pedidos razoáveis, dinheiro para a entrada de uma casa, investimentos no desenvolvimento de seu escritório de advocacia. Howard sempre ajudou, feliz por poder sustentar o filho. Mas então os pedidos começaram a crescer. Noel se dedicou ao investimento imobiliário, depois a startups e, por fim, a criptomoedas. A cada vez, ele apresentava seus projetos como vantajosos para todos, prometia altos lucros, falava de oportunidades incríveis e, a cada vez, era Howard quem fornecia o dinheiro, embora eu tenha notado que ele franzia a testa cada vez mais ao estudar os planos de negócios do filho. Você não precisa financiar todas as ideias que ele tem, eu disse gentilmente um dia, quando Noel pediu uma quantia particularmente alta para um projeto de tecnologia. Eu sei, Eli, Howard suspirou, mas ele é meu filho. Eu quero que ele tenha sucesso. Claro, concordei. Mas talvez às vezes a melhor ajuda seja deixá-lo resolver sozinho. Howard pensou por um momento e depois assentiu. Talvez você tenha razão, mas não desta vez. Este projeto parece promissor. O projeto fracassou, como a maioria dos outros. Noel sempre encontrou explicações, condições de mercado desfavoráveis, parceiros inescrupulosos, circunstâncias imprevistas, nunca seus próprios erros ou falta de experiência.
Nos últimos meses de vida, Howard tornou-se mais cauteloso em questões financeiras. Recusou várias ofertas de Noel, para desgosto do filho. Eu podia ouvir a conversa tensa deles ao telefone enquanto Howard tentava explicar por que não podia usar o dinheiro para outro projeto. Não é só o seu dinheiro, pai, disse Noel com indisfarçável irritação. É um negócio de família, uma herança que deveria ser minha. Tenho o direito de participar das decisões. O negócio ainda é meu, filho, respondeu Howard com calma, mas firmeza. E eu sou responsável pelo seu futuro. Um dia, ele realmente passará para você, mas até lá, eu tomo as decisões. Depois daquela conversa, Howard ficou sentado em seu escritório por um longo tempo, olhando as fotos da família. Quando entrei, ele me olhou com olhos cansados. Sabe, Eli, às vezes acho que mimei demais o Noel. Sempre tentando compensar por não ter tido uma mãe, dando a ele tudo o que queria. Talvez isso tenha sido um erro. Sentei-me ao lado dele e peguei sua mão. Você foi um bom pai, Howard. Você fez o melhor que pôde. Noel escolheu o tipo de homem que queria ser. Ele deu um sorriso fraco e beijou meus dedos. Você sempre sabe o que dizer. Eu não mereço uma esposa tão sábia. Nas últimas semanas antes do ataque, Howard falava com frequência sobre herança, não especificamente, mas sim como se estivesse pensando em voz alta sobre o que aconteceria com a empresa, a casa, as economias. Quero que você esteja protegida, Eli, disse-lhe certa noite. Aconteça o que acontecer. Não diga isso, implorei. Você vai viver uma vida longa e feliz. Ele balançou a cabeça com um sorriso enigmático. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu tomei algumas providências. Você saberá se, quando chegar a hora. Não prestei muita atenção a essas palavras na época. Agora, de pé diante de seu túmulo, antes da leitura de seu testamento, eu me lembrava de cada detalhe de nossas últimas conversas, tentando adivinhar exatamente o que ele queria dizer. Está na hora, Howard, sussurrei, tocando o mármore frio. Espero que você saiba o que está fazendo. Fiquei parado junto ao túmulo por mais um instante, depois me virei relutantemente para ir embora. Eu tinha uma reunião com o tabelião e a família de Noel pela frente. Eu não sabia o que esperar, mas estava preparado para qualquer coisa. Pelo bem de Howard, eu permaneceria calmo e digno, acontecesse o que acontecesse. O escritório da Bramble & Associates ficava em um antigo prédio de tijolos no centro de Everglade. Eu já tinha estado lá antes. Howard e eu havíamos renovado testamentos várias vezes e feito a papelada imobiliária. Aldis Bramble costumava vir à nossa casa, mas hoje era uma ocasião especial que exigia um ambiente formal. Cheguei 15 minutos adiantada. A secretária de Bramble, Sra. Pierce, me recebeu com um sorriso simpático. Sra. Olister, o Sr. Bramble está esperando a senhora, disse ela, me conduzindo ao escritório. Posso lhe oferecer chá ou café? Chá, por favor, respondi, tirando a capa. A chuva tinha me encharcado completamente. Aldis Bramble levantou-se da mesa para me cumprimentar. Ele estava na casa dos 70 anos, mas mantinha a postura ereta e o olhar límpido. Seus cabelos grisalhos e a barba bem cuidada o faziam parecer um patriarca da era vitoriana. Eleanor, ele apertou minha mão calorosamente com as duas mãos, é bom ver você, embora as circunstâncias sejam tristes, é claro. Howard não era apenas meu cliente, mas também meu amigo. Esse discurso informal me surpreendeu um pouco. Normalmente, Bramble era o epítome da polidez à moda antiga. Mas hoje, havia genuína simpatia em seu olhar, como se fôssemos velhos amigos unidos por uma perda em comum. Obrigada, Aldis, eu disse, abandonando o formalismo. Este também não é um dia fácil para mim. Ele apontou para a confortável cadeira de couro ao lado da mesa, não a cadeira padrão para visitantes, mas a cadeira onde o próprio homem costumava se sentar durante conversas informais. Por favor, sentem-se. Os outros ainda não chegaram, então temos tempo para conversar. Afundei na cadeira, sentindo seu apoio silencioso. Bramble não se sentou à minha frente em sua mesa enorme, mas sim na cadeira ao lado, removendo até mesmo uma barreira simbólica entre nós. Como você está? Perguntou ele suavemente. Dia após dia, respondi honestamente. Às vezes parece ficar mais fácil, e então algo me lembra dele, e tudo começa de novo.
O tempo não cura, como dizem, disse Bramble, pensativo. Mas nos ensina a conviver com a perda. Perdi minha esposa há 15 anos e ainda converso com ela à noite. Suas palavras me tocaram. Eu também costumava me virar para Howard, contar-lhe sobre o meu dia, pedir conselhos. E às vezes, no silêncio da casa, eu tinha a impressão de ouvir sua voz, seu riso característico. A senhora Pierce trouxe chá, perfumado com uma rodela de limão, exatamente como eu gostava. Howard deve ter mencionado isso alguma vez. Howard tem estado muito preocupado com você nos últimos meses, disse Bramble de repente, mexendo o chá. Não com a sua saúde, mas com o seu futuro. Ele queria ter certeza de que você estaria protegida em todos os sentidos. Assenti, sem entender bem o que ele queria dizer, mas sentindo algo importante por trás das palavras. Antes que eu pudesse perguntar, porém, houve uma batida delicada na porta. A família do seu enteado chegou, anunciou a senhora Pierce. Devo deixá-los entrar? Bramble olhou para o relógio, 7 minutos antes do horário combinado, e então me encarou com um olhar interrogativo. Assenti, terminando meu chá. Era a hora de começar. Aldi se levantou, mas não voltou para sua mesa. Permaneceu em pé ao lado da minha cadeira, como se quisesse enfatizar sua posição. A secretária abriu a porta e Noel entrou no escritório, alto, elegante, em um caro terno cinza escuro. Ele foi seguido por Camille, no elegante vestido azul que eu notara naquela manhã, e pelas crianças, Quentin e Laurel, excepcionalmente quietas e sérias. Noel congelou por um segundo ao ver Bramble e eu parados lado a lado, como se fossemos velhos amigos ou aliados. Seu olhar deslizou para minha cadeira confortável, para as xícaras de chá, para a mão de Bramble repousando levemente no encosto do meu assento. Senhor Bramble, ele finalmente deu um passo à frente, estendeu a mão para o tabelião e acenou para mim. Eleanor. Sem abraço, sem palavras de condolências. Era como se estivéssemos nos encontrando para uma reunião de negócios, não para a leitura do testamento de seu pai. Noel, tentei sorrir. Camille, as crianças. Que bom ver vocês. Camille murmurou algo educado, e as crianças se mexeram desajeitadamente de um pé para o outro. Noel olhou ao redor, como se avaliasse a situação e procurasse seu lugar. Por favor, sentem-se, Bramble apontou para as cadeiras em frente à sua mesa. Observei Noel hesitar por um instante, olhando para minha cadeira confortável e para as cadeiras simples destinadas a ele e sua família. Então, como se estivesse tomando uma decisão, ele escolheu confiantemente a cadeira do centro, gesticulando para que Camille se sentasse à sua direita. As crianças sentaram-se uma de cada lado da mãe. Permaneci na minha cadeira, um pouco afastado deles, mas numa posição mais elevada, tanto física quanto simbolicamente. Bramble voltou para sua mesa, mas antes, apertou meu ombro de leve em busca de apoio, um gesto que não escapou à atenção de Noel. Então, estamos todos aqui, disse ele, impaciente. Podemos começar? Bramble assentiu e puxou uma pasta de arquivo da gaveta da mesa. Estamos reunidos aqui hoje para ler o testamento de Howard James Olister, começou ele em tom formal. Peço que se abstenham de comentar até depois da leitura. Se tiverem alguma dúvida, discutiremos depois. Ele abriu a pasta e colocou seus óculos finos de aro dourado. Eu, Howard James Olister, em sã consciência e com juízo firme, faço meu último testamento, revogando todos os testamentos anteriores. Ouvi a redação jurídica padrão enquanto olhava para o retrato do fundador da empresa na parede atrás das costas de Bramble, um cavalheiro vitoriano austero com costeletas grossas. Ele parecia olhar com desaprovação para o nosso pequeno encontro. Meus pensamentos vagavam. Lembrei-me de Howard e eu em nosso último aniversário de casamento, do jantar tranquilo no restaurante Lakeside, da longa caminhada ao luar. Suas palavras sobre como era grato por cada dia comigo. Quem poderia imaginar que ele partiria em um mês? A voz de Bramble me trouxe de volta à realidade enquanto ele começava a ler a parte principal do testamento. Todos os meus bens, incluindo minha casa, pertences pessoais, ativos financeiros e as ações que possuo na Olister Pharmaceuticals, totalizando aproximadamente 25 milhões de dólares, eu divido da seguinte forma. Notei Noel se inclinar para a frente, com os dedos agarrando os braços da cadeira com força. Camille endireitou as costas, os olhos semicerrados em expectativa.
Deixo 50% de todos os bens acima mencionados para minha amada esposa, Eleanor Margaret Olister, como um símbolo do meu profundo amor e apreço por seus anos de apoio, dedicação e sabedoria. Pelo canto do olho, notei Noel tenso, com o maxilar cerrado, mas permaneceu em silêncio, como Bramble havia solicitado. Deixo os 50% restantes para meu filho, Noel Alan Olister. Expresso a esperança de que esses fundos sejam usados com sabedoria por ele e sirvam para garantir o bem-estar de sua família. Senti a tensão na sala diminuir um pouco. Noel recostou-se na cadeira, os ombros visivelmente relaxados. Camille se permitiu um leve sorriso. O testamento era justo, até generoso, afinal. Eu era esposa de Howard havia apenas 25 anos, enquanto Noel era seu único filho. Bramble continuou lendo, passando para itens mais específicos: a gestão da empresa, a distribuição de valores individuais, contribuições para a caridade. Howard sempre foi atento aos detalhes, e seu testamento não foi exceção. A gestão da Olister Pharmaceuticals, enquanto se aguarda uma decisão final sobre seu futuro, será assumida por um conselho de administração presidido por Richard Mackenzie. Notei que Noel franziu a testa ao ouvir essas palavras. Richard Mackenzie era amigo de longa data e sócio de Howard, mas Noel nunca escondeu sua desaprovação por sua abordagem conservadora aos negócios. Determino especificamente que a casa da família em Everglade, na rua Maple 17, com todos os móveis e terrenos adjacentes, passe para a propriedade plena da minha esposa, Eleanor, independentemente da distribuição geral dos bens. Isso foi uma surpresa até para mim. Eu pensava que a casa seria contabilizada na partilha comum, mas Howard decidiu o contrário. Senti uma profunda gratidão. Ele sabia o quanto aquela casa, repleta de memórias da nossa vida juntos, significava para mim. Quando Bramble terminou de ler, houve silêncio na sala. O tabelião tirou os óculos e olhou ao redor. Alguma pergunta sobre o conteúdo do testamento? Noel pigarreou. Esta é a versão final? Perguntou. Meu pai não fez nenhuma alteração nos últimos, digamos, meses? Bramble balançou a cabeça. Esta é a versão final do testamento, assinada pelo Sr. Olister há 6 meses na presença de 2 testemunhas. Está tudo redigido de acordo com a lei e sem sombra de dúvida. Noel assentiu, visivelmente satisfeito com a resposta. Eu só conseguia imaginar o que ele estava pensando, talvez temendo que seu pai pudesse ter mudado os termos em seu desfavor depois do último conflito. Há mais alguma coisa que precisamos saber? Perguntou ele, levantando-se. Algum documento ou condição adicional? Está tudo contido na leitura do testamento, respondeu Bramble, juntando os papéis. Claro, vai levar algum tempo para preencher toda a papelada necessária, mas o panorama geral está claro. Ele se virou para mim, com um tom mais caloroso. Eleanor, preparei cópias de todos os documentos para você. Se tiver alguma dúvida, sabe onde me encontrar. Assenti com gratidão, notando Noel observando a troca de comentários. Bramble não estava se dirigindo a mim como a viúva de um cliente, mas como uma velha conhecida, quase um membro da família. Foi uma mudança sutil, mas perceptível, no meu status de esposa do meu pai para a estimada viúva de Howard Olister. Camille tocou de leve no braço do marido. Noel, é melhor a gente ir. As crianças têm aula às 4. Ele assentiu, mas não se mexeu, como se ainda estivesse esperando algo acontecer. Finalmente, aparentemente satisfeito com as respostas de Bramble, virou-se para a esposa. Sim, claro. Vamos sair para tomar um ar. Está abafado aqui. Eles se dirigiram para a porta, mas na saída, Noel parou e se virou para mim. Eleanor, Camille e eu discutiremos a gestão da nossa parte da empresa. Entrarei em contato com a Mackenzie para discutir uma estratégia de crescimento. Tenho algumas ideias que meu pai não teve tempo de implementar. Seu tom era profissional, como se estivéssemos discutindo um assunto comercial rotineiro e não a herança de seu pai. Notei como ele enfatizou a nossa parte, distanciando-se de mim, mesmo naquele contexto. Claro, Noel, respondi calmamente, permanecendo na minha confortável cadeira. Tenho certeza de que Richard ficará feliz em ouvir suas sugestões. Ele assentiu brevemente e saiu sem se despedir. Camille seguiu, lançando-me um olhar indecifrável. As crianças foram as últimas a sair, e Laurel acenou timidamente, o que interpretei como um pequeno raio de esperança de que talvez nem todos naquela família estivessem contra mim.
Quando a porta se fechou atrás deles, senti a tensão se esvair. Eu não tinha percebido o quão tensa eu estava o tempo todo. Você está bem, Eleanor? Perguntou Bramble com genuína preocupação, mudando novamente para um tom informal. Sim, sorri fracamente. É que tudo isso é um pouco surreal. Há um mês, Howard e eu estávamos planejando umas férias de verão, e agora estou aqui ouvindo a divisão dos bens dele. Bramble assentiu, compreensivo. A morte sempre chega na hora errada, mesmo quando é esperada, e quando chega de repente, como aconteceu no caso de Howard, é especialmente difícil. Pela grande janela do escritório, observei Noel e sua família saindo do prédio. Pararam na calçada e notei Noel dizendo algo animadamente para Camille, gesticulando vigorosamente. Ela assentia, ocasionalmente inserindo frases curtas. As crianças estavam por perto, claramente entediadas. Eu não conseguia ouvi-los conversando, mas percebi pela expressão em seus rostos que estavam falando sobre o testamento e os planos para a herança. Noel parecia animado, quase eufórico, como se tivesse ganhado na loteria em vez de herdar do pai, que acabará de falecer. Não pense neles agora, disse Bramble suavemente, notando a direção do meu olhar. Você precisa se cuidar, Eleanor. O luto exige tempo e atenção. Virei-me para ele, agradecida. Obrigada, Aldis, por tudo, pela organização, pela paciência, pela gentileza. Howard era meu amigo, disse-lhe simplesmente. Prometi a ele que cuidaria de você e cumprirei essa promessa. Juntei minhas coisas e me levantei, sentindo um estranho vazio por dentro. O testamento era justo, até generoso, mas, de alguma forma, senti que Howard queria dizer algo mais, que havia um significado mais profundo por trás das linhas formais do documento legal. Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com a papelada, fique à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento, disse Bramble enquanto me acompanhava até a porta. Entrarei em contato, apertei sua mão. Obrigado novamente. Ao sair, vi Noel e sua família ainda parados por perto. Estavam tão absortos na conversa que nem me notaram. Ouvi um trecho da frase de Noel: atualize toda a estratégia de marketing. Papai tem sido muito conservador. É hora de acompanhar os tempos. Camille disse alguma coisa, e os dois riram. Então Noel me notou e, de repente, interrompeu a conversa. Seu rosto assumiu uma expressão neutra. Eleanor, ele assentiu. Estamos indo agora. Devemos estar de volta a Boston hoje à noite. Claro, tentei sorrir. Tenha uma boa viagem. Falaremos mais sobre a empresa, acrescentou. Precisamos discutir a estratégia de desenvolvimento. Sim, assenti. Quando estiver pronto. Ele assentiu brevemente e depois se virou para a esposa e os filhos, sinalizando claramente que a conversa havia terminado. Eles seguiram para o carro sem olhar para trás. Fiquei parada na calçada, observando-os ir embora, e senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Apesar do seu decoro formal, Noel não escondia seus sentimentos por mim. Para ele, eu sempre fui e sempre seria uma estranha para a família deles, uma metade merecida do que ele achava que deveria ser só dele. Caminhei lentamente para casa, pensando na estranha sensação que persistiu após a leitura do testamento. Howard era um homem meticuloso e detalhista. Tudo o que ele fazia tinha significado e propósito, e seu testamento, tão justo e equilibrado à primeira vista, de alguma forma me parecia incompleto, inacabado. Uma semana se passou desde a leitura do testamento. A vida em Everglade estava gradualmente voltando ao normal, pelo menos externamente. As lojas abriam de manhã, as crianças iam para a escola, os vizinhos trocavam cumprimentos do outro lado das cercas. Mas, para mim, era como se o tempo tivesse parado. Vaguei pela casa vazia, remexendo nas coisas do Howard, tentando cuidar do jardim, qualquer coisa que preenchesse o vazio que ecoava no meu coração. A primeira ligação do Noel me pegou de surpresa. Ele geralmente preferia se comunicar por e-mail ou mensagem de texto se não pudesse evitar o contato completamente, mas agora o nome dele apareceu na tela do meu celular e hesitei em atender. Eleanor, sua voz soava profissional, sem nenhum traço de cordialidade. Tenho conversado com a Mackenzie sobre a empresa. Tenho algumas propostas de reestruturação que precisamos discutir. Olá, Noel, eu disse, tentando parecer calmo. Não sei se este é o momento certo.
Os negócios estão fracos, ele interrompeu. Estamos perdendo terreno no mercado. Papai atrasou as mudanças necessárias por muito tempo. Quero me reunir com você e o conselho administrativo na próxima terça-feira. Engoli em seco, tentando organizar meus pensamentos. Howard nunca havia mencionado nenhum problema com a empresa. Pelo contrário, ele estava particularmente satisfeito com os resultados nos últimos meses. Sua nova linha de genéricos de baixo custo estava apresentando crescimento constante. Noel, acho que não posso tomar essas decisões agora. Faz apenas algumas semanas. É por isso que precisamos agir rápido, ele interrompeu novamente. Se você não se sentir pronto para participar da governança, pode me dar seu voto. Eu cuido de tudo. A frase dele soou suave demais, como se tivesse sido preparada com antecedência. Senti um vago desconforto. Obrigada pela preocupação, mas gostaria de falar com o Richard pessoalmente primeiro, respondi. Ele conseguiria me explicar melhor a situação atual. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você quiser, Noel finalmente disse, com uma irritação mal contida. Mas não diga que eu não me ofereci para ajudar. Depois dessa conversa, liguei para Richard Mackenzie. Ele ficou surpreso ao saber dos problemas da empresa. Eleanor, estamos indo muito bem, garantiu-me. Claro, a morte de Howard foi um choque para todos, mas os negócios estão firmes. Não sei o que Noel lhe disse, mas não há nada com que se preocupar. Suas palavras me tranquilizaram um pouco, mas me deixaram pensando por que Noel iria querer exagerar os problemas. A resposta veio alguns dias depois, quando Marta me ligou estranhamente animada. Você ficou sabendo? Perguntou ela sem rodeios, do que estão falando na cidade? Do que você está falando? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Noel, deixando claro que vai contestar o testamento do pai. Ele diz que Howard não tem sido ele mesmo nos últimos meses. Que você, gaguejou ela, claramente relutante em dizer as próximas palavras. Que eu o quê? Insisti. Que você o manipulou, Marta suspirou. Que você usou seu conhecimento psicológico para influenciar as decisões dele, que você só estava com ele pelo dinheiro. Afundei-me na cadeira, sentindo a sala começar a girar. Essas acusações estavam tão distantes da verdade, tão ofensivas, que me tiraram o fôlego. Eleanor, você está aí? Perguntou Marta, preocupada. Sim, eu disse. Eu nem esperava isso do Noel. Ninguém acredita nele, ela me garantiu rapidamente. Qualquer um que conheceu você e o Howard sabe a besteira que isso é. Mas ele anda falando com o James Howard. James Howard era o editor do jornal local, um sensacionalista e colunista de fofocas. Se Noel falasse com ele, queria que a história tivesse o máximo de publicidade. Obrigado pelo aviso, eu disse a Marta. Vou pensar no que fazer. Depois da conversa, fiquei sentado imóvel por um longo tempo, tentando entender a situação. Claro, eu sabia que Noel sempre me detestara, mas nunca imaginei que ele chegaria a esse ponto, a ponto de me acusar publicamente de manipular o testamento de Howard, para me fazer parecer um caçador de dinheiro. Aquilo era um novo nível de hostilidade. No dia seguinte, vi um artigo no Everglade Gazette. A manchete dizia: Drama da família Hollister, filho de magnata da indústria farmacêutica contesta testamento. Estava cheio de insinuações e conjecturas, embora não me acusasse diretamente. Aparentemente, James Howard temia um processo por difamação. Meu telefone começou a tocar sem parar. Amigos, conhecidos e até ex-alunos ligavam para expressar apoio ou simplesmente para saber o que estava acontecendo. Atendi apenas os mais próximos, deixando os outros deixarem recados na minha secretária eletrônica. Naquela noite, Bramble ligou. Vi o jornal de hoje, disse-lhe sem rodeios. Ultrajante. Já entrei em contato com Noel e o avisei que, se ele continuar a espalhar essas insinuações, vamos processá-lo por difamação. Obrigada, Aldis, respondi, tocada pela sua defesa. Mas não quero processar o Noel. Isso só aumentaria o escândalo e prejudicaria a memória do Howard. Então o que você vai fazer? Perguntou ele. Ainda não sei, respondi. Sinceramente, preciso pensar melhor. Os dias seguintes foram um pesadelo.
Onde quer que eu fosse, à loja, aos correios, até à igreja, eu sentia os olhares. A maioria das pessoas era simpática, algumas até vinham me dar apoio, mas também havia algumas brincadeiras atrás de mim e conversas que eram interrompidas de repente quando eu aparecia. Noel, por sua vez, passou das palavras à ação. Ele entrou formalmente com uma petição para invalidar o testamento, alegando que Howard estava sob minha influência e era incapaz de tomar decisões racionais. Ele contratou um renomado advogado de Boston, especializado em contestar testamentos. Bramble entrou em contato comigo imediatamente. Eleanor, isso agora é sério, disse ele. Precisamos nos preparar para um julgamento. Tenho bons advogados em mente. Mas temos uma fita de vídeo que prova a sanidade de Howard, objetei. Você mesma disse que o testamento era legalmente impecável. Sim, mas Noel está tentando construir um caso não com base em tecnicalidades, mas no suposto impacto emocional, explicou Bramble. Ele alega que você, como psicólogo, manipulou Howard habilmente, explorando seus sentimentos. Isso é mais difícil de refutar. Balancei a cabeça, sentindo-me cansada. A ideia de um longo processo judicial, de nossa vida familiar ser publicamente denegrida, de o nome de Howard ser arrastado para uma batalha judicial complicada, tudo parecia insuportável. Naquela noite, recebi uma carta de Camille, a primeira que recebi em todos os anos em que a conheci. Estava escrita em papel caro com monograma, e a caligrafia era impecável e segura. Querida Eleanor, começava, estou escrevendo para você como mulher para mulher, como mãe de família. A situação em que nos encontramos nos machuca a todos. Sei que você amava Howard e tenho certeza de que ele odiaria ver sua família dilacerada por dinheiro. Noel está profundamente afetado pela morte do pai, e suas ações não são motivadas pela ganância, mas por um senso de justiça. Ele acredita que os negócios da família, criados pelo avô e desenvolvidos pelo pai, devem permanecer na família Olister. Kent e Laurel são os únicos netos de Howard, a continuação da linhagem, e ele sempre esperou que um dia eles assumissem a administração da empresa. Peço que considere uma solução pacífica. Talvez possamos chegar a um acordo que evite um longo e doloroso processo legal. Noel está pronto para lhe proporcionar uma vida confortável no lar que tanto significa para você. Atenciosamente, Camille Olister. Reli a carta 2 vezes, tentando entender o significado por trás dela. À primeira vista, parecia razoável e conciliador, mas nas entrelinhas, era o mesmo, abrir mão da minha parte da herança em favor de Noel e sua família. Enquanto ponderava minha resposta a Camille, andei pela casa, parando nas fotos, relembrando os momentos que passei com Howard. Aqui estamos nós na inauguração da nossa terceira farmácia, Howard cortando a fita, eu ao lado dele, orgulhosa e feliz por ele. Aqui está nossa viagem à Itália, estamos em frente ao Coliseu, cansados, mas entusiasmados. Aqui está o último Natal, Howard com o suéter ridículo de rena que eu dei a ele de brincadeira. E ele usou com tanto entusiasmo que me senti envergonhada do presente. Entrei em seu escritório, um lugar que eu evitava desde sua morte. Tudo ali ainda estava intocado, o livro não lido sobre a mesa, os óculos no estojo, o calendário aberto na data de sua morte. Passei os dedos pela cadeira dele, imaginando-o sentado ali, trabalhando até tarde da noite, ocasionalmente levantando a cabeça para sorrir para mim quando eu lhe levava chá. Naquele quarto, entre as coisas dele, de repente percebi claramente, o dinheiro, a empresa, as ações, nada disso importava para mim. A única coisa que eu queria manter era esta casa, onde cada canto continha um pedaço de Howard. Todo o resto eram apenas papéis, números, abstrações. Fui até o telefone e disquei o número de Bramble. Aldis, aqui é Eleanor. Já tomei minha decisão. Estou te ouvindo, disse-lhe com um tom cansado. Não quero processar Noel, eu disse com firmeza. Eu me recuso a lutar pela herança. Eleanor, Bramble começou cautelosamente, eu entendo seus sentimentos, mas pense bem. Howard queria que você fosse sustentada. Não posso lutar esta guerra por dinheiro, interrompi-o, perdi o Howard que eu mais amava no mundo. O que me importam os milhões? Não preciso deles. Se Noel se importa tanto com a herança, estou disposta a abrir mão da minha parte. A única coisa que peço é poder ficar na nossa casa. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Tem certeza, Eleanor? Perguntou Bramble por fim.
Esta é uma decisão muito séria. Talvez você devesse pensar melhor. Já pensei, respondi calmamente. Esta decisão me trará mais paz do que qualquer dinheiro. Ótimo, disse Bramble lentamente. Nesse caso, precisamos formalizar legalmente. Você poderia vir ao meu escritório amanhã de manhã? Claro. Às 10 horas seria bom para você? Perfeito, respondeu ele, e achei que havia uma estranha nota de satisfação. Prepararei toda a papelada necessária. A manhã estava clara, como se a própria natureza aprovasse minha decisão. Acordei cedo com uma leveza incomum no coração. Pela primeira vez em semanas, senti-me confiante de que estava fazendo a coisa certa. Eu havia escolhido o mesmo vestido preto para o encontro com Bramble que usará na leitura do testamento. A elegância simples sempre me agradou mais do que a pretensão. Howard costumava dizer que me amava por aquela naturalidade, pela minha falta de vontade de impressionar. Antes de ir embora, fiquei parada perto da nossa foto de casamento no corredor. Estou fazendo isso por nós, sussurrei, olhando para o rosto sorridente de Howard. Para manter viva a lembrança do nosso amor. A viagem até o escritório de Bramble levou apenas 15 minutos. Everglade era uma cidade pequena onde tudo ficava a uma curta distância. Caminhei tranquilamente, apreciando o ar da primavera, acenando para rostos conhecidos. Alguns olhavam com curiosidade, outros com simpatia. A notícia do processo de Noel se espalhou rapidamente, é claro. Ao me aproximar do cartório, notei um carro preto estacionado do outro lado da rua. Nele, estava sentado um jovem que, ao me ver, virou-se apressadamente e fingiu procurar algo no porta-luvas. Algo em seu comportamento me pareceu estranho, mas não prestei muita atenção. A senhora Pierce me recebeu com um sorriso caloroso, como sempre. Senhora Olister, o Sr. Bramble está esperando pela senhora, disse ela enquanto me conduzia a uma sala familiar. Posso lhe oferecer um chá? Não, obrigada, eu disse. Acho que vamos pular a cerimônia de hoje. Aldis Bramble veio me encontrar. Ele parecia particularmente solene hoje, com seu terno azul escuro e a gravata impecavelmente amarrada. Eleanor, ele apertou minha mão com uma formalidade incomum, por favor, sente-se. Afundei-me na mesma cadeira confortável da última vez. Bramble sentou-se à mesa, espalhando alguns papéis à sua frente. Antes de começarmos, começou ele, preciso ter certeza de que você está totalmente ciente das consequências da sua decisão. Você está abrindo mão de uma quantia substancial de dinheiro e de bens valiosos. Eu entendo, Aldis, assenti. E minha decisão não mudou desde ontem. Ele me olhou atentamente, como se tentasse penetrar meus pensamentos. Posso perguntar por quê? Não me entenda mal, admiro seu altruísmo, mas a maioria das pessoas não recusa tais quantias de dinheiro sem um bom motivo. Suspirei, procurando as palavras. Dinheiro nunca foi minha prioridade, Aldis. Eu amava Howard por quem ele era, não pelo que ele tinha. Agora que ele se foi, esses milhões não vão me fazer feliz. Não vão trazer meu marido de volta. E lutar por eles, me envolver em uma batalha judicial complicada, ouvir as acusações de Noel, só vai manchar a memória do nosso amor. Bramble assentiu lentamente, como se minha resposta confirmasse algo que ele suspeitava há muito tempo. É uma posição digna, Eleanor. Howard ficaria orgulhoso de você. Ele empurrou os papéis para mim. Aqui está uma declaração formal de deserdação, exceto pela casa, que permanece em sua posse sob uma cláusula especial no testamento. Por favor, leia com atenção e assine se concordar com os termos. Peguei os documentos e comecei a ler. A linguagem jurídica era seca e impessoal, tão diferente de como eu me sentia. Era estranho ver a vida de Howard e a minha, o nosso amor, as nossas memórias, transformados em linhas de contrato, em números e parágrafos. Quando terminei de ler, peguei a caneta que Bramble me estendeu. Olhei para a linha de assinatura em branco por um momento e, então, decididamente, coloquei meu nome. É isso, disse eu, devolvendo os papéis para Bramble. Ele aceitou os papéis, mas não se apressou em examiná-los. Em vez disso, recostou-se na cadeira e olhou para mim com uma nova expressão, uma mistura de respeito e satisfação. Não é bem assim, Eleanor, disse ele abruptamente. Há mais uma coisa que você deveria saber.
Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope lacrado, no qual reconheci a letra de Howard. Esta é a última parte do testamento de Howard, que eu só deveria abrir em certas circunstâncias, disse Bramble, acariciando o envelope com seus dedos longos. Naquele momento, a porta do escritório se abriu abruptamente e Noel apareceu na soleira. Seu rosto estava contorcido de raiva, a gravata dobrada para o lado, como se estivesse correndo ou lutando com alguém. Eu sabia, exclamou, apontando um dedo trêmulo para nós. Reunião secreta, documentos secretos. O que vocês estão aprontando pelas minhas costas? Bramble se levantou, o rosto sereno. Senhor Olister, o senhor está se intrometendo em uma reunião particular. Preciso pedir que saia do escritório. Só quando eu souber o que há neste envelope, Noel deu um passo à frente, com os olhos fixos no papel nas mãos de Bramble. Que circunstâncias específicas são essas? O que o senhor está escondendo? Fiquei sentado, perplexo, sem perceber o que estava acontecendo. Como Noel sabia do nosso encontro? Por que ele estava tão furioso? Noel, comecei, tentando manter a voz calma, nós não. Cale a boca, gritou ele. Não estou falando com você. Sei que sempre manipulou meu pai e agora está tentando aplicar algum tipo de golpe com o testamento dele. Senhor Olister, a voz de Bramble era baixa, mas firme. Se não se acalmar imediatamente, chamarei a polícia. Seu comportamento é inaceitável. Noel respirou fundo, claramente tentando se recompor. Então, ajeitou o paletó e falou com mais calma. Tenho o direito de saber o que está acontecendo com a herança do meu pai? Meu homem viu Eleanor entrando no seu escritório e eu queria saber do que se tratava. Seu homem? Perguntei, lembrando-me de repente do jovem estranho no carro. Você estava me seguindo? Noel não se dignou a responder, continuando a encarar Bramble. O que tem no envelope? Repetiu. Bramble olhou pensativo para Noel, depois para mim, e depois novamente para o envelope em suas mãos. Finalmente, ele parecia ter se decidido. Bem, talvez este seja realmente o momento, disse ele, mais para si mesmo do que para nós. Sente-se, Sr. Olister. O que estou prestes a ler também lhe diz respeito. Noel hesitou, depois, relutante, sentou-se na cadeira ao meu lado, com a postura tensa, pronto para pular a qualquer momento. Antes de abrir este envelope, disse Bramble, preciso explicar uma coisa. A senhora Olister veio hoje para renunciar formalmente à sua parte da herança, ficando apenas com a casa. O quê? Noel se virou para mim, com o rosto expressando descrença e desconfiança. Por quê? Porque dinheiro não é importante para mim, respondi simplesmente. Eu amava seu pai, não a fortuna dele, e não quero me envolver em uma batalha judicial que só vai manchar a memória dele. Noel olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Havia um lampejo de algo parecido com confusão em seus olhos, que rapidamente se transformou em descrença. É um truque, disse ele, virando-se para Bramble. Ela está tramando alguma coisa. Ninguém abre mão de milhões por nada. Nem todo mundo mede o mundo pelo dinheiro, Sr. Olister, respondeu Bramble. E isso nos leva ao conteúdo do envelope. Ele abriu cuidadosamente o lacre e tirou uma folha de papel escrita com a letra familiar de Howard. Tossindo, Bramble começou a ler. Se você está lendo estas linhas, significa que o que eu previ aconteceu. Eu, Howard James Olister, acrescento a seguinte condição ao meu testamento principal. Se algum dos herdeiros renunciar voluntariamente à sua parte, declarando que o dinheiro não é importante para ele em comparação com o nosso relacionamento, toda a fortuna irá para essa pessoa. Quem lutar pelo dinheiro a qualquer preço não receberá nada. Houve silêncio absoluto no escritório. Encarei Bramble, sem entender bem o significado de suas palavras. Noel congelou, seu rosto perdendo gradualmente a cor. É impossível, disse-lhe por fim. É uma falsificação. Meu pai jamais. O documento está devidamente autenticado, interrompeu Bramble, virando a folha. Aqui está a assinatura do seu pai, autenticada por 2 testemunhas e um tabelião. Este documento tem pleno efeito legal. Noel se levantou de um pulo, com o rosto contorcido de raiva. Vocês armaram tudo isso, gritou ele, apontando para nós em tom acusador. É uma conspiração. Vocês sabiam dessa condição e organizaram esse espetáculo de propósito.
Sr. Hollister, Bramley permaneceu imperturbável. Posso garantir que a Sra. Hollister não sabia dessa condição até hoje. Sua decisão de renunciar à herança foi inteiramente voluntária e sincera. Mentiras, Noel se virou para mim, com os olhos ardendo de ódio. Você sempre foi um manipulador astuto. Enganou meu pai e agora está tentando me enganar. Mas não vou deixar isso acontecer. Vou argumentar no tribunal. Olhei para ele e, pela primeira vez em todos os anos que o conhecia, senti algo como pena, não ressentimento, não um desejo de agradar. Noel, disse eu baixinho, eu não sabia dessa condição. Eu queria muito abrir mão do dinheiro porque isso não traria seu pai de volta para mim. E sinto muito que você não acredite nisso. Não ouse falar do meu pai, ele quase gritava. Você nunca fez parte da nossa família. Você é só alguém com quem ele dormiu. Suas palavras, as mesmas que ele me dissera anos atrás na faculdade, me atingiram com uma força inesperada. Mas, desta vez, não senti humilhação nem dor, apenas uma profunda tristeza por um homem que nunca conseguia enxergar além do seu ressentimento e ganância. Veja bem, Sr. Hollister, disse Bramley calmamente, este é exatamente o tipo de comportamento que seu pai temia. Foi por isso que ele incluiu essa cláusula no testamento. Noel virou-se bruscamente para ele. Não reconheço esse documento. Meus advogados vão rasgá-lo. Você tem liberdade para tentar, respondeu Bramley calmamente. Mas devo avisá-lo de que seu pai era muito meticuloso em questões jurídicas. O documento está impecável. Além disso, seu comportamento hoje, a vigilância, a intrusão em uma reunião privada, as acusações infundadas só confirmam a correção da decisão dele. Noel ficou em silêncio, seu olhar alternando entre Bramley e eu. Eu podia ver um lampejo de cálculo, raiva, descrença e, finalmente, a percepção da derrota em seus olhos. Isso não acabou, disse ele, indo em direção à porta. Vocês dois vão se arrepender. Quando a porta se fechou atrás dele, respirei fundo, sentindo minhas mãos tremerem. Você está bem, Eleanor? Perguntou Bramley suavemente. Não tenho certeza, respondi honestamente. Isso é demais para compreender. Bramley assentiu, compreensivo. Howard previu algo assim. Ele conhecia bem o filho e sabia como ele reagiria ao testamento. Mas por que ele não me contou? Perguntei. Por que ele não me avisou do plano? Porque então a sua decisão não teria sido verdadeiramente sincera, explicou Bramley. Howard queria testar os verdadeiros motivos de vocês dois sem lhe contar sobre a condição. E você passou nesse teste, Eleanor. Você provou que o amava, não o dinheiro dele. Balancei a cabeça, ainda tentando compreender o que tinha acontecido. Eu não queria a herança toda, Al disse. Eu só queria a casa. Eu sei, ele sorriu. Foi por isso que você a recebeu, junto com todo o resto. As semanas seguintes passaram como um borrão. Noel entrou com uma ação judicial, como prometido, contestando a parte secreta do testamento. Ele contratou uma equipe inteira de advogados, procurando por qualquer brecha, qualquer imprecisão nos documentos. Mas Bramley estava certo. Howard tinha tudo sob controle. Ele gravou uma declaração em vídeo atestando sua sanidade e voluntariedade. A parte secreta do testamento foi autenticada por um tabelião independente por duas testemunhas sem parentesco com a nossa família. Ele até deixou uma explicação por escrito de seus motivos, que foi apresentada em juízo. Tomo esta decisão não pelo desejo de punir ou encorajar ninguém, escreveu Howard, mas para garantir que minha herança vá para alguém que valoriza relacionamentos humanos em vez de bens materiais. Quero que minha fortuna sirva ao bem, não que se torne causa de discórdia. O tribunal declarou o testamento válido. Fiquei amargurado ao ver Noel sair do tribunal com o rosto tomado pela raiva, mas sabia que não era hora de reconciliação. As feridas eram muito recentes, o ressentimento, muito profundo. Voltei para casa que agora era oficialmente minha e de Howard com o coração pesado. A vitória no tribunal não me trouxe alegria alguma, apenas a sensação de ter cumprido o último testamento do meu marido. Gradualmente, comecei a me familiarizar com os negócios da empresa. Richard Mackenzie provou ser um assistente inestimável, explicando-me pacientemente todos os aspectos do negócio. Eu não buscava uma gestão ativa, mas queria garantir que o negócio ao qual Howard havia dedicado sua vida continuasse a prosperar e a servir as pessoas.
Expandimos um programa de medicamentos acessíveis para os pobres, uma ideia que Howard alimentou nos últimos meses de vida. Inauguramos uma nova linha de suplementos naturais para idosos. Melhoramos as condições de trabalho dos funcionários, aumentando os salários e introduzindo benefícios complementares. A casa que eu tanto desejava manter estava lentamente se tornando não apenas um repositório de memórias, mas também um lugar de novos começos. Montei um pequeno centro de aconselhamento em um dos quartos onde, como psicóloga, atendia idosos, ajudando-os a lidar com a solidão e a perda. Era minha própria forma de caridade, uma maneira de retribuir um pouco do carinho que Howard compartilhava comigo. Eu não tinha ouvido falar muito sobre Noel. Ele havia se mudado com a família para a Califórnia, onde, segundo consta, estaria abrindo um novo negócio. Eu esperava que um dia ele encontrasse forças para entender as motivações do pai, mesmo que não o perdoasse. Mas eu não esperava isso num futuro próximo. Um dia, remexendo nas coisas de Howard, encontrei um caderno velho. Entre as anotações de negócios e listas de tarefas, havia uma página marcada com meu nome. Havia apenas algumas linhas escritas ali: Eli sempre me viu como uma pessoa, não como uma conta bancária. Ela é a única que me amou por nada, sem condições ou expectativas. Espero poder retribuí-la com o mesmo amor incondicional. E se algo me acontecer, quero que ela saiba que sempre a reconheci como seu verdadeiro valor. Apertei o livro contra o peito, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de gratidão pelos anos que passei com um homem que me compreendia tão bem. Um homem que me ensinou que o amor verdadeiro transcende as coisas materiais, vai além da vida e da morte. E eu sabia que, apesar de todas as provações, manteria esse amor pelo resto da minha vida.